Fala, torcida corintiana, sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal Preto e Branco News. E no vídeo de hoje vamos falar aí sobre o time do Corinthians. O que acontece com o time do Corinthians? Jogo bom, jogo ruim, jogo bom, jogo ruim, altos e baixos no time do Corinthians. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre um pouco sobre a próxima partida do Corinthians, né? No Campeonato Brasileiro. E também falar da Libertadores, né? Teve o outro jogo do grupo ontem entre o Always Red e o Deportivo Cali, né? Que terminou empatado e ajudou o Corinthians a ficar em primeiro lugar no grupo aí, por enquanto, da Libertadores, né? Mas antes de falar sobre esses assuntos, peço para você, caso não for inscrito no canal, se inscreva aí, ajude o canal. Corintiano, 143 inscritos, né? Notícias, análises, tudo sobre o Corinthians, Preto e Branco News. Aqui, se inscreva, deixa o like, beleza? Vamos lá falar então, começando aí por esses altos e baixos do time do Corinthians, rapaziada. O Corinthians ganhou de 2-0 do Boca Juniors com um início de jogo surpreendente, né? Visto o que já aconteceu com o Corinthians aí em outras partidas, principalmente contra o Palmeiras e outras partidas ruins do Corinthians no ano, né? Always Red, ixi, aqui poderia falar várias partidas, São Paulo, partidas abaixo, que o Corinthians jogou muito abaixo, e outras que o Corinthians jogou bem, contra o Botafogo, contra o Avaí, né? Contra o Boca Juniors. Contra o Boca Juniors, para mim, foi o auge, assim, da vontade, do foco, né? Do objetivo ali dentro de campo, que o Corinthians conseguiu alcançar, né? Jogou bem, bem focado na partida, bem diferente da partida contra o Palmeiras. E aí que entra o assunto que eu queria trazer hoje. Por quê? Eu vejo muita gente aí comentando nas redes sociais, falando assim, mas o time do Boca Juniors não se compara com o time do Palmeiras. O time do Boca Juniors hoje é um time muito abaixo do que já foi na história, né? E realmente, o time do Boca Juniors não está no melhor momento hoje, né? Não vive o melhor momento, de longe, né? Muito abaixo o futebol do Boca, mas não é sobre isso que a gente está dizendo aqui. Não é sobre isso. Não é sobre o time ser bom ou ser ruim. O Corinthians poderia ter empatado com o Boca, né? Porque o jogo estava 1-0 até os 30 do segundo tempo, né? O Boca Juniors poderia ter achado um gol ali empatado. Mas não é sobre isso que a gente está querendo dizer. Não é só sobre o resultado, não é sobre só a facilidade que você tem de jogar contra o time adversário. É sobre o foco na partida, é sobre a marcação, sobre vários outros fatores que não aconteceram no jogo contra o Palmeiras. É nítido a diferença. Quem não quer enxergar isso, né? Quer continuar cego com essa situação, porque para mim é nítida a diferença do time no jogo contra o Palmeiras e no jogo contra o Boca Juniors. Beleza, algumas peças eram diferentes dentro de campo? Eram diferentes, mas isso não justifica a vontade na marcação, repito, a vontade na marcação, porque o Corinthians entrou completamente ligado, mordendo em cima na partida. Cansou depois? Cansou. Mas começou como deveria ter começado. E no jogo contra o Palmeiras, morno dentro de campo, sabe? Sem o espírito que deveria estar dentro de campo. Tomou um gol de cabeça, 3 minutos depois tomou outro gol de cabeça igual, por falta de atenção, por estar dormindo dentro de campo. Eu repito muito essa palavra, dormindo, porque o time claramente entra muito desligado dentro de campo. E para mim existe sim uma diferença muito grande entre essas partidas, tá? E aí eu não sei qual que é o futuro do Corinthians. Qual que é o Corinthians de verdade? É o Corinthians que jogou contra o Palmeiras. Sim, o Palmeiras é melhor que o Corinthians hoje em dia, em relação ao time em si. Mas isso não justifica a forma como o Corinthians atuou dentro de campo. Apático. Apático. Né? Isso para mim não justifica a diferença entre um jogo e outro. E aí qual que é o futuro? Deixa essa pergunta para vocês aqui. Qual que é o time de verdade do Corinthians? O time que jogou contra o Boca com muita vontade ou o time que jogou contra o Palmeiras apático, sem vontade, né? Sem foco? Qual que é a real do Corinthians, né? Já puxando esse assunto aí, final de semana agora tem o jogo lá do Campeonato Brasileiro, né? Corinthians contra o Fortaleza dentro de casa, mais um jogo dentro de casa, e o Corinthians precisa vencer essa partida, tá? Precisa. O Fortaleza está em último lugar, tá jogando a Libertadores também, o Fortaleza até ganhou, se eu não me engano, o último jogo da Libertadores, mas o Corinthians tem que fazer o papel dentro de casa contra o Fortaleza e chegar aos 9 pontos. É importantíssima essa vitória. Não pode deixar escapar esses pontos aí, né? O Fortaleza não é um mau time, tá? Longe disso, mas
Dentro de casa, o Corinthians tem que prevalecer contra todos os times, se não todos, a grande maioria, tá? E esses pontos são muito importantes. Lá no final a gente já viu isso várias e várias vezes, né? Então, domingo, dia 1/5, né, às 4 da tarde, Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena. Depois da partida, eu trago aqui a minha opinião sobre a partida, sobre os jogadores, sobre tudo que aconteceu no jogo, tá? Então não deixe de se inscrever, curtir o canal, beleza? E o último assunto aqui que eu queria falar do dia é sobre o Deportivo Cali, que buscou empate ali no final contra o Always Red e mantém o Corinthians líder na Libertadores. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Vou puxar aqui o grupo do Corinthians, que é o grupo E, né? O Corinthians então ficou com 6 pontos e o Deportivo Cali, que empatou com o Always Red, ambos ficaram com 4 pontos e o Boca Juniors em último com 3 pontos. A rodada foi muito boa para o Corinthians, né? Conseguiu aí buscar do último lugar para a primeira colocação. E agora, quarta-feira que vem, então, final de semana tem um jogo contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Provavelmente o Corinthians deve poupar alguns jogadores, né? E jogar contra o Deportivo Cali fora de casa. Jogo difícil. Eu considero o jogo mais difícil desse grupo. Com certeza, contra o Deportivo Cali, porque já dificultou mais que o Boca aqui em casa, na Neoquímica Arena. Foi mais difícil que o Boca, né? Um gol contra, o Corinthians ganhou com um gol contra lá, 1-0. E agora, se o Corinthians conseguir um bom resultado aqui, encaminha demais a classificação. Se o Corinthians conseguir uma vitória aqui, praticamente classifica o time para a próxima fase, né? Porque aí tem o último jogo dentro de casa contra o Always Red. E aí eu torço muito para que seja a vitória do Corinthians, não é possível, né? Que vai passar um vexame desse aí. Mas tem tudo para ganhar lá na última rodada. E se conseguir fazer um bom resultado contra o Deportivo Cali ou contra o Boca Juniors fora de casa, praticamente sela a classificação aí do Corinthians, né? No mais é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Qualquer notícia que surgir aí eu trago aqui no canal, beleza? Então se inscreva, deixa o like. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, fui.